Olá, meus amigos, como vão vocês? De vez em quando aparece realmente algo digno da gente fazer um vídeo a respeito, né? Apareceu uma entrevista com George Harrison em 1995, o qual eu, garanto a vocês, eu jamais tinha assistido, né? Eu vou deixar o link para você assistir a entrevista completa aqui no primeiro comentário fixado, né? Mas esse vídeo aqui eu vou passar a entrevista do George, eu vou pausar, fazendo algumas considerações e tal, principalmente o pessoal que não manja muito de inglês, né? Mas se você preferir não assistir comigo falando, né, com meus pitacos, você pode simplesmente assistir o link abaixo. É um vídeo bastante interessante, um George Harrison muito bem-humorado dentro de Abbey Road, contando na época como era o projeto Anthology, né? Vamos dar uma olhada nisso hoje. Nosso menino George, meu nome é João Moura, isso aqui é Beatles Fuso no Ar. Ok, meus queridos, então sem mais delongas, vamos assistir. Hello, welcome to Studio 2. Thank you. And what brings you here this time? Well, at this point, we're going through all the old music from the very beginning, the very first thing we ever did. Long before we came to Abbey Road, we recorded, that'll be the day in a studio in Liverpool. It was just a place you go in and go straight onto disc, and we paid for it ourselves. And we're compiling an album which is could be around 6 CDs, or three doubles, and it's going really from A to Z, or Z if we show it in America. And we're compiling all that stuff to go along with the TV program of the anthology of the Beatles. Bom, então ele faz um comentário aqui, né, naquele período ali, principalmente o George, né, eles haviam, né, tomado consciência dessa gravação de That'll Be the Day, Inspire of All the Danger, gravado lá na casinha do Percy Phillips, lá em South Kensington, em Liverpool, né, e o George está contando que, né, será dividido aí entre 6 CDs ou três duplos, né, e que vai do início ao fim, né, do A até a letra Z da história dos Beatles, né. It is. We're trying to put on more or less something from every period, whatever, and all the stuff that's never been heard before. And in cases like now, what we've done is we've sifted through the early tapes, but you see, a lot of the early tapes, which were done in mono, um, the only tapes remaining are the actual masters. All the outtakes were thrown away long before people thought we were any good. Então ele conta aqui que muita coisa no Anthology ali, porque os takes, né, o que sobrou ali foi gravado em mono, né? Então ele fala que muitos dos outtakes dessas primeiras gravações dos Beatles, elas foram apagadas ou jogadas fora antes que eles notassem que os Beatles eram tão bons. Ele está se referindo a Love Me Do, P.S. I Love You, né, Bésame Mucho, e músicas como Please Please Me, Ask Me Why, que infelizmente a gente não tem outtakes dela, mas também a gente não tem de She Loves You, né, e de I'll Get You, né, várias dessas masters, eles existem, claro, mas os outtakes dela, mas a gente tem do álbum Please Please Me, a gente tem de From Me to You, Thank You Girl, e One After Nine oh Nine, This Boy, e algumas coisas do With the Beatles, então ele tá falando sobre isso. And now we're up to the four-track tapes. Four tracks started with, what was it? With the Beatles? This Boy and I Wanna Hold Your Hand. Ele tá falando agora que eles estavam gravando agora em 4 canais, né? Porque o primeiro foram apenas dois, né? E ele tava tentando se lembrar de mais ou menos que época que foi que eles gravaram com 4 canais, né? Era na época do With the Beatles, então por isso que ele fala que é I Wanna Hold Your Hand e This Boy. And then uh, Can't Buy Me Love, we're up É. to Can't Buy Me Love, which was February 1964. And the thing about those, they've got all the outtakes on them. So what we're trying to do is combine all the songs that people know from Love Me Do to the End of Abbey Road. If any of those songs are included, which many of them will be, they'll all be completely different take or a different version to the one that's normally been available. É interessante que ele fala, né? Que de Love Me Do até Abbey Road, né? Ele fala assim, se a gente tiver algum outtake, né? Vai estar disponível aqui, ou alguma outra versão
dessas músicas. E foi assim o Anthology, né? A minha crítica ao Anthology sempre foi, abrindo parênteses aqui, é porque eles colocaram muita coisa ao vivo, mas eu sempre vi o projeto Anthology como um documentário de áudio, sobre os Beatles, tudo que era relevante e importante para a história deles. E por isso que a gente tem algumas gravações ao vivo ali, né? Eu prefiro os outtakes, mas vamos continuar ouvindo o nosso querido George. Yeah, well, I mean, we keep hearing funny little bits between the takes. You know, I mean, there's just a bit there where it breaks down, Can't Buy Me Love breaks down, and John just says, and drop me plectrum. O cara perguntou pra ele sobre nesses outtakes dá pra ouvir alguma coisa, alguma brincadeira, alguma coisa, assim, erros dele. Ele fala que sim, tal. Quando estava disponível, ele fala, por exemplo, em Can't Buy Me Love, que o John Lennon fala uma piadinha ali, quando entre um outtake e outro, né? You know, it's so funny. So, I mean, all those little bits we probably compile a segment just of, the nonsense stuff. Ele fala que, né, a gente vai fazer uma junção ali, uma coletânea ali, só das partes engraçadas. Infelizmente não tá no Anthology. Tem coisa no Anthology, eles conversando uns com os outros, né? Mas no documentário Anthology tem uma parte onde que eles usaram depois no Love, naquele show lá em Las Vegas, onde que é uma sucessão de diálogos entre as faixas de várias músicas, né? Desde lá de I Wanna Hold Your Hand até lá em Tomorrow Never Knows. Então eles falando uns com os outros, ele fala, vai ter isso aí, porque ele acha que é muito engraçado, e realmente é. Well, that's, I mean, there's an obvious reason for that, and that is because the tapes are locked in a security vault in Abbey Road. And so, Ele estava perguntando sobre a audição desses tapes, né? Seria em Abbey Road. Aí o George fala, porque eles estavam num cofre que segura aqui dentro, aqui, protegidos, né? Dentro de Abbey Road. it makes sense, obviously, to listen to them here than go carting them all around the city. Aí ele fala que faz sentido ouvi-las lá, né? Do que em algum outro estúdio pela cidade, né? It's a great room because from the very first session we did here, which was before Ringo was in the band, we're here in, I think you said it's June 1962. Yeah. And we set up right here where the end of that piano is, and right in this area, and we recorded Love Me Do with Pete Betts. Now, that version we're using on here because there's been the version when we came back, I think in October of that year, 62. We got Ringo in the band, but George Martin didn't know about Ringo, Hum. and he hired a session drummer. That's the famous story is that he put out the single without Ringo playing on it, and then all the versions that came out after that, like the album, Ringo's playing on it. So, O George faz uma confusão aqui. Primeiro uma coisinha, né? Como é bom ver o George falando dos Beatles e a gente não tem mais isso. Por isso que para mim é tão importante fazer esse vídeo, porque a gente ainda tem o Paul e o Ringo falando, né? Mas quando eu vejo o George falando, me dá um. Né? Porque ele é tão mal-humorado às vezes, ele sabe ser mal-humorado, mas ele fala aqui de Love Me Do, que ele falou assim: "Ó, a primeira vez que a gente veio aqui gravar Love Me Do foi em junho de 1962, ainda com o Pete Best, e essa gravação vai estar no Anthology, tanto é que estaria logo depois, né? Mas ele fala, ele faz uma pequena confusão, que ele fala, na segunda vez que a gente veio aqui, o George Martin não sabia do Ringo, né, cara? Então ele fala que no single o Ringo não toca, né, a bateria, mas no álbum é o Ringo, né? Na verdade é o contrário, né? A primeira gravação de Love Me Do foi feita com o Ringo, né? E houve uma tentativa de gravar a P.S. I Love You. Eu já contei essa história pra vocês aqui. E só que o Ringo, ele se comporta de uma forma, vamos dizer assim, ele dá um chilique, né? Então o George Martin não vê o Ringo como um bom profissional. Ele havia visto o Pete Best, que não era, aos olhos dele e de alguns engenheiros de som, um bom baterista, mas o Ringo ele achou pouco profissional. Então é na terceira vez que os Beatles vão a EMI Studios, que quando eles chegam lá, o George Martin já havia colocado o baterista Andy White para tocar a bateria. Então, no single, eles escolheram a versão, corrigindo o meu amado ídolo gigantesco, George, corrigindo ele no single Love Me Do, com o Ringo na bateria. Tanto é que está na Past Masters e agora está na coletânea vermelha nova, que foi lançada em 2023, né? Porque por anos, em todas as coletâneas, era com Andy White, mas o Ringo tá lá tocando percussão, dá pra ouvir. Não é que o Ringo não tocou, ele não tocou bateria, mas ele tocou percussão
da Love Me Do, que está no álbum Please Please Me, mas também estava na coletânea One, 20 Greatest Hits, esteve no álbum Vermelho de 73 até que é 2011, se eu não me engano, quando foi lançado, né? Passando por 93 em CD pela primeira vez, 2011, e depois em 2023 eles pegaram a versão do Ringo, que está na Past Masters, e o George Martin fez uma versão em estéreo, finalmente, daquele acetato. Então por isso dá uma confusão. Ah, mas tadinho do George, né? Ele não tem que saber tudo, não. Ele é o George Harrison. But now we're going to put out the version with Pete Best on it because it never did come out. Uhum. No. What do you remember about first time in this building or this room? Any special experience? Well, it was pretty awesome coming in the building as a whole, because it was only the second time I think we'd been in a proper recorded studio. In those days, there were only a few record companies anyway, and Decca and Pi and EMI, I think. Ele fala que o rapaz pergunta para ele. Desse British Music Vault, que eu gostaria de agradecer eles, porque um amigo meu, Ricardo, fez o upload do vídeo, mandou para mim para eu pudesse compartilhar aqui com vocês. Mas o George fala, o cara pergunta pro George o que que ele achava, qual a sensação de entrar ali na EMI Studios pela primeira vez. Ele fala assim, bom, a gente era a primeira vez que a gente estava no estúdio, pelo menos era uma das primeiras vezes, né? Que eles haviam estado na Decca, onde que tem realmente um estúdio de gravação na Decca, né? Mas você pode estar se perguntando, mas Gilvan, e as gravações em Hamburgo com Tony Sheridan, né? As gravações com Tony Sheridan, elas foram feitas no auditório dentro de um colégio, numa localidade perto de Hamburgo, então não era um estúdio, apesar do som ser muito bom e tal, que o Burt Kaempfert foi o produtor, né, de My Bonnie e aquelas outras músicas como Cry for a Shadow, and She's Sweet, mas é por isso que o George tem essa lembrança de não era a primeira vez, mas a gente já havia estado antes, que era na década, né? For us, we'd been in Decca Studio, we did an audition, which is also going to be on the anthology. But those Decca tapes, we got turned down, and they instead hired Brian Poole and the Tremeloes. That's the famous story. Eu acho engraçado isso, porque infelizmente o George morreu acreditando realmente, e o John também, lógico, né, de que os Beatles eles foram rejeitados pela Decca, né, pelo Dick Rowe, né. Na verdade, hoje já tem estudos sobre isso. Havia lá um produtor chamado Tony Meehan, se eu não me engano, mas era Meehan, não sei se era Tony Meehan, e ele havia sido baterista dos Shadows, e ele colocaram no colo dele a decisão de escolher se os Beatles poderiam ou não, porque o Brian Epstein, na verdade, o dono da Decca, o Dick Rowe, o presidente da Decca, desculpa, ele faz um favor ao Brian, porque o Brian era praticamente dono, né, com sua família. O pai dele era dono da maior loja de discos do norte da Inglaterra, que era NIMS, né? Então eles, né, eles foram fazer lá um afago no Brian, e então eu falei assim, não, tudo bem, você é empresário dessa banda, então os Beatles vão lá, faz essa audição. E no mesmo dia, teve a audição no 1º de janeiro de 62. Então no mesmo dia teve a audição, essa banda que o George fala ali, o Brian Poole and the Tremeloes. E eles ganharam o trabalho, mas eles não ganharam o trabalho porque eles eram melhores que os Beatles, eles ganharam porque eles eram de Londres, e o Meehan, ele pensou o seguinte, bom, as duas bandas são boas, né, mas se eu precisar de uma backing band para algum outro artista aqui da Decca, o Brian Poole and the Tremeloes, eles estão aqui, né, na esquina, né, cara, é fácil ligar para eles e vir para gravação, já os Beatles teriam que vir lá de Liverpool, talvez a gente tivesse que pagar, vai demorar e tal, e essa foi a grande razão, né, mas o George, ele perpetua aqui, né? Ele acabou morrendo acreditando, porque o George encontrou o Meehan ao longo da vida, e ele nunca cumprimentou o Meehan porque ele falava, você rejeitou a gente, né? O cara, não, eu não rejeitei. Anos depois, o Meehan deu uma entrevista para o Mark Lewison contando como que foi a história, né? Do Brian Poole and the Tremeloes. Mas o George fala, né, que o Dick Rowe fala com o Brian. Na verdade, o Dick Rowe, ele fala com o Brian essa famosa frase, né, de que, Brian, essas bandas com guitarras, isso aí já tá fora de moda, isso aí não vai pegar mais não, né, e tal. Talvez um dos grandes erros históricos, como o George vai contar, né. Mas eu acho que o Dick Rowe meio que fala isso pro Brian, meio que pra pedir desculpa ou justificar por que que não ia contratar os meninos dele. George. Somebody said to Brian Epstein, guitar groups are on the way out, Mr. Epstein. And that was probably the biggest error in the music
history. So they're coming in as pretty awesome, but George Martin kind of made things as easy as possible for us. Ele falou que foi o máximo ir ali em Abbey Road, né, na Yamaha Studios, e que o George Martin ele fez com que aquilo ali ficasse fácil para eles, que eles se sentissem à vontade, né? Just remember that I had a black eye. We took a photograph there with all the guitars stacked up. I had a black eye. Must have been the second trip back because we just got Ringo in, and I got the black eye because people were shouting about get Ringo out, Pete Best, Ringo never, Pete Best forever. É, cara, é uma delícia ver esse cara contando essas histórias, né? Que ele fala que ele lembra ali no canto ali, tem essa foto com as baterias, com a bateria e com as guitarras assim alinhadas, né? A foto tá aí, eu tô colocando para vocês aqui. E ele fala que ele tá com o olho preto, né? Que aí tem duas histórias disso aí. Eu já contei aqui na Beatles School, né? O George conta como ele defendeu o Ringo, né? Porque os fãs lá no Cavern, quando o Pete Best saiu e o Ringo entrou, né? Eles partiram pra cima, né? Aí o George foi defender o Ringo, ele tomou uma porrada na cara lá e ele ficou com o olho roxo, porque dá pra ver nas fotos, né? Que ele tá com o olho roxo. Mas há uma outra história contada pelas pessoas de Liverpool, pessoal né, que frequentava o Cavern na época, que o George tomou aquela porrada ali porque ele havia mexido com uma menina. E o namorado foi tirar satisfação e deu uma cabeçada, né? Assim, no, pegou aqui debaixo do olho do George, né? Essa parece ser a história, mas deixa o George. Os Beatles, né, tem essa coisa engraçada, porque igual o Paul fala na música dele, Early Days, do álbum New. Se você quiser saber as histórias, pergunta pra mim, eu tava lá. Mas eles costumam recontar e esquecer, e até eles mesmos acreditarem em certos mitos, talvez criados pela biografia que o Hunter Davis escreveu lá nos anos 60, né? Mas é engraçado que muita coisa, assim como, né, o Get Back, né? Eles têm uma péssima lembrança. O John e o George morreram com uma péssima lembrança de janeiro de 69. E hoje a gente vê que não foi tão ruim assim, né? Anyway, and also that we did so many takes, so let me do it. Is in those days we never had light gauge strings, and you used to have to really high action and very heavy gauge strings, and it was after take 20, it was pretty hard on the fingers. Ele tá contando também da qualidade das cordas também, né? Porque naquela época não tinha as cordas como é hoje em dia, então depois do take 20 lá, tinha que tocar, realmente apertar mesmo as cordas e tal, para poder ter o som, e ele acabava lá no take 20 lá, os dedos era foda, né? Só uma coisinha, meus queridos, para quem que hoje em dia a gente tem, nos últimos 20 quase 24 anos, né? Vai fazer que o George se foi, que ele morre em 2001. A gente tem tido, né, entrevistas com o Danny Harrison. E é muito interessante ver como o Danny realmente ele tem uns trejeitos do pai, né? E eu olhando o George, para mim é muito emocionante ver o George. Hoje eu assisti essa entrevista umas duas, três vezes, porque essa entrevista é de 95, como o George é de 43, ele devia ter ali 51 para 52 anos e eu fui um garoto do período Anthology, né? Eu tinha ali 19, 20 anos na época do Anthology, então o George ali, ele tem a minha idade hoje, então para mim é realmente meio mágico ver meu grande ídolo. Com a minha idade ele não teria muito tempo, né? Ele morreria com 58 anos, tadinho. What are you doing now? Well, we're going to go through from the very first sessions right through till the end of our career, but actually, I mean, the end of the Beatles' career. But just earlier this year and February last year, that's 1994, we recorded two new songs. The Hum. songs that John had written. One of them's called Free as a Bird, and it was just on cassette and him playing the piano and singing the song. Free as a Bird wasn't complete. He never had written or finished writing the bridge section to it. And Paul and finished, or he wrote the lyrics to the middle part, and we. É interessante que ele tá falando, o cara perguntou pra ele daqui pra frente, bom, a gente vai lançar os discos, né, com toda a história dos Beatles e tal, e ele conta, né, que eles tiveram a oportunidade de gravar Free as a Bird, né, o qual ele conta aqui, e é verdade, aqui na bridge da música, né, aquela parte
Whatever happened to the life we was new always make me free. So Free. Ele fala que ele e o Paul eles tiveram que criar aquela parte, né? Mas na verdade, para quem já ouviu e conhece o take do John tocando Freeza Bud sozinho, nessa parte do bridge da música, o John, ele fala, whatever, o John chega a falar Whatever happened to. E ele fala Whatever happened to. Ele vai assim, né? Então o George e o Paul que fizeram essa parte, tanto é que na música Freeza Bud, essa parte ela é repetida, ela é tocada, ela é cantada duas vezes, desculpa. Então uma parte é o Paul e a outra parte é o George. Routine the song and actually changed a chord or two here and there. More or less the stuff you'd do anyway, with each other. É que ele conta, né, que eles tiveram que alterar alguns acordes aqui e ali, mas é algo que ele falou que a gente estava acostumado a fazer uns com os outros, nas composições uns dos outros, né? The early days. And we put down a track, made a totally new record, and put John back into it, his voice singing. And we've just done that again with another song called Real Love. So there's two brand new songs, which are complete Beatles. Hum. We did consider doing something just the three of us, but this way it's better because then it is the four of us. It's the É, que ele fala, né? Vai ter uma outra música também, chamada Real Love, qual eles fizeram isso também. Mas o input deles em Real Love, porque a música já estava completa e não foi tão grande como fora Free as a Bird, né? E ele nem menciona Now and Then, né? Que eles também, por aí, eu acredito que eles já tinham mexido em Now and Then, o qual ele não gostou da música. Eu ainda bato nisso, porque eu já tive N discussões desde 2023 para cá. E a gente já vai bater daqui a pouco 2 anos, né, de Now and Then, né? Que muito amigo meu falou assim: mas aquela entrevista que o George fala que a música era rubbish, que era uma porcaria e tal, e o povo fala com ele: não, mas é o John. Ele falou assim: o que que tem do seu John, né? A música é ruim. Muita gente vem me questionar falando assim: não, mas o George está falando da qualidade do áudio. Não, meus queridos, o George estava falando da música, ele não gostava de Now and Then, né? Mas graças a Deus o Paul e o Ringo, principalmente o Paul, né, decidiu terminar e com a bênção da Olivia, né? complete Beatles. And Ao fundo tá tocando You Can Do That, e aí o George ele se emociona, there he is, Mr. Lennon. né? Yeah. It's like we pleased. Yeah, it's great. I mean, the thing that's the most pleasing is that we're all friendly again. I mean, we had some turbulent years in the meantime, O cara pergunta se ele ficou feliz com o projeto. Eu disse, não, realmente a gente ficou muito feliz com o projeto. Eu estou muito feliz com o projeto, principalmente que agora eu posso estar perto dos meus amigos novamente, né? but it's just fun to have your old friends back again. Yeah. Guys, thank you. Okay. Thank you, George. Cara, realmente é um privilégio. Desculpa, meus queridos, eu sei que pode parecer meio babão da minha parte, mas é o George, né? E uma pequena parte desse vídeo ela ficou disponível há alguns meses e eu cheguei a comentar com os meus amigos pelo Instagram, eu falei, gente, vai vir aí uma entrevista completa com o George, o cara que fez essa entrevista, ele falou que vai disponibilizar, né? Meus queridos, há um zoom assim enorme. Eu até fiz um vídeo há pouco tempo, né, de que o Anthology, o documentário, ele deve ser colocado no streaming e com mais coisas, né? Eu não sei, sinceramente, eu não sei ainda sobre os discos, né? Não creio. Eu sempre achei que Now and Then caberia muito bem ali no Anthology 3, né? Mas há um zoom, assim, muito grande de gente que já até assistiu alguns episódios e que vai vir o streaming. Então eu já estou colocando aqui para vocês de antemão. Eu espero não estar errado, espero que as minhas fontes sejam verdadeiras, sejam corretas e tal, de que vem coisa aí. Então eu não duvido não duvido nada de que esse vídeo do George ele apareceu aí, não foi à toa, né? E agora, que delícia! Eu não sei de vocês, eu sou meio babão, eu tenho um amor muito grande pelos meus meninos e quando eu vejo uma entrevista do George, principalmente do George, porque eu sou aqueles rato mesmo
de entrevistas dos Beatles, né? Eu lembro que quando inventaram o YouTube, eu comecei a assistir. Eu me lembro daquela entrevista que tá o George e o Ringo nos anos 80, no programa do Bugan, alguma coisa assim, onde que o Ringo tá alto, que nem uma pipa no céu, né? Bêbado pra cacete, e o George ali com ele. Então eu fiquei assim, uau, eu nem sabia que aquilo existia, né? Então, ao longo desses 20, sei lá, 25 anos, sei lá, talvez que a gente tem YouTube por aí, com banda larga, essas coisas e tal, a internet bem mais rápida, eu tive acesso, nós todos tivemos acesso, né? E é uma delícia. Então, essa aí realmente fazia muito tempo que eu não assistia algo novo do George Harrison. Espero que vocês tenham gostado. Para quem quiser assistir sem as minhas interrupções, tá no link aqui embaixo. Um grande abraço para vocês e se cuidem.